Boa noite, pessoal. Todos que estão entrando aí na live, sejam bem-vindos. Pessoal que está entrando, como eu disse para vocês, nessa live vou comentar questões anteriores da Banca UFG em dois concursos que foram aplicados aqui no estado de Goiás, o concurso da DEMAI, que é a Companhia de Abastecimento de Caldas Novas, e também o concurso da CELG. O pessoal está entrando. Vou aproveitar esse tempinho aí enquanto todos vão entrando, para convidar mais pessoas que vão fazer o concurso. Compartilha lá o link do Instagram. Boa noite para todo mundo. Eu coloquei o celular nessa posição aqui, na posição de paisagem, para depois facilitar eu divulgar esse vídeo em outras plataformas, tá, gente? Então é só vocês colocarem aí na posição que está ocorrendo a live. Vamos começar aqui então falando sobre o perfil da Banca UFG, você que vai prestar o concurso Saneago, você que nunca fez uma prova dessa banca, é a primeira vez que vai prestar um concurso no estado de Goiás, é muito importante, até para quem também já prestou outros certames, é muito importante entendermos qual que é o perfil de abordagem dessa banca. Geografia e História de Goiás é uma disciplina comum, ou seja, todos os conteúdos que estão relacionados eles serão cobrados, porém cada banca tem uma maneira específica de cobrar todos esses assuntos. A Banca CESP, ela costuma problematizar, ela costuma contextualizar mais os conteúdos. Já a Banca UFG, ela tem um perfil muito específico de abordagem. Uma abordagem muito direta, muito objetiva. Dificilmente nós vamos encontrar questões com nível de complexidade comparado a outras bancas. Tem mais gente entrando. Galera, muito bem-vindo aí à live. Como eu disse para vocês, vou responder a pergunta que não quer calar. Como as questões de Geografia e História de Goiás serão cobradas na prova Saneago? O que esperar dessas questões na prova Saneago? A partir da análise que eu vou fazer aqui, a gente já vai começar a traçar o perfil dessas questões e já estabelecer aí alguns critérios para essas questões no concurso agora Saneago. Então vamos lá. A primeira prova que eu vou comentar aqui, deixa eu ver aqui, é a prova da CELG, foi aplicada no ano passado, 2017, ou seja, é uma prova recente e ainda está dentro do contexto de abordagem, como a banca costuma cobrar esses conteúdos. A primeira questão trata sobre Goiânia. Muitas questões já abordaram o contexto populacional, contexto econômico da cidade de Goiânia. Nós temos aqui na questão a região metropolitana de Goiânia, ou também conhecida como Grande Goiânia, exerce importante papel na região central do Brasil, juntamente com Brasília. Em relação à metrópole goiana, o padrão do crescimento populacional, como que o crescimento populacional se comporta na dinâmica de Goiânia. Letra A, centrípeto. Letra B, centrífugo. Letra C, despolarizado. E a letra D, descentrado. Essa questão ela trouxe aqui alguns termos da física. Alguns candidatos, inclusive, reclamaram desse concurso porque nessa questão, justamente, apesar de ser uma questão cobrando aí a dinâmica populacional, trouxe alguns elementos da física, o que dificultou um pouco a análise. Porém, justifica porque o concurso da CELG era um concurso que envolvia alguns princípios da física lá no programa de provas, um concurso relacionado à própria companhia de energia elétrica. Pode ser que a banca não utilize esses termos relacionados aí a outras ciências, mas se a gente está tratando de um concurso da Saneago, ela pode adotar em algumas questões alguns conceitos, alguns termos que são específicos dos programas de provas que estão em outras disciplinas, além da disciplina de Geografia e História de Goiás, tá, pessoal? Então é importante nós já termos essa consciência. Então ela trouxe aqui esses termos, crescimento populacional, ele tem uma lógica, letra A, centrípeto, centrífugo, despolarizado e descentrado. A alternativa correta dessa questão é a alternativa A, centrípeto. O que isso significa? O crescimento populacional, não só o crescimento populacional, como também o crescimento urbano, porque são fatores que estão totalmente correlacionados, em Goiânia ocorre da seguinte forma. Nós tivemos um núcleo central que foi concebido, que foi planejado lá na década de 30. Goiânia é uma cidade planejada, foi construída a partir de critérios estabelecidos.
porém foi planejada para um número específico de habitantes, 50 mil habitantes. E nós já ultrapassamos no início da década de 2000 mais de 1 milhão de habitantes, sendo que só no ano passado o IBGE já calcula e estima-se que nós tenhamos mais de 1,5 milhão de habitantes. Porém, esse 1,5 milhão de habitantes não estão concentrados, né, na região central da cidade. Esse crescimento se dá principalmente nas zonas periféricas, por isso esse crescimento de origem centrípeta, ou seja, as áreas periféricas estão se aproximando da região central. Esse conceito da física está relacionado a essa aproximação, né, de um eixo central. Por isso, a alternativa A é a alternativa correta. A próxima questão é: o estado de Goiás encontra-se numa posição estratégica para a integração nacional, especialmente levando em conta a malha de transportes. Dentre os principais eixos rodoviários, não é a primeira vez que a banca UFG cobra uma questão sobre a rede logística em Goiás. No concurso de 2006 da Secretaria Municipal de Educação, houve também uma questão que tratava da privatização das rodovias estaduais, rodovias goianas, e aqui ela está tratando sobre também uma rede logística específica, que é uma BR muito importante na dinâmica logística do estado de Goiás, que é a 060. Continuando aqui, dentre os principais eixos rodoviários, a BR-060 interliga Goiânia às cidades e tem as opções: letra A, as cidades de Acreúna e Palmeiras de Goiás; letra B, Hidrolândia e Quirinópolis; letra C, Jandaia e Paraúna; letra D, Rio Verde e Indiara. Então são essas alternativas, letra A, B, C e D. Bem, essa questão ela não trouxe nenhum mapa no qual o candidato poderia ali olhar a dimensão da rodovia, né, onde ela passava, e com isso o candidato tivesse aí, a partir dessa leitura de mapa, essa leitura espacial, conseguisse correlacionar a área de abrangência da BR-060. Mas nós podemos, a partir das alternativas, a gente já tem aí um critério que é muito importante, que é a cidade de Rio Verde, localizada no sudoeste goiano. A alternativa correta dessa questão é a 58. Pessoal, vamos ter consciência, algumas questões da UFG podem vir justamente dessa maneira, de forma direta, sem trazer nenhum auxílio de análise para o candidato, até porque as questões, o perfil de abordagem das questões, principalmente nas questões de geografia e história de Goiás, elas mudaram muito com o passar do tempo. Por isso que eu digo que cada banca nós temos que estudar a partir do seu perfil. E a gente tem uma questão aqui, essa questão que foi cobrada no concurso da CELG, no qual o candidato, se ele não soubesse da dinâmica de abrangência da BR-060, ele dificilmente conseguiria responder corretamente essa questão. Agora, né, se a gente levar em consideração Rio Verde, que está situada na área de abrangência, região sudoeste de Goiás, e essa rodovia do ponto de vista logístico é muito importante para a produção agrícola, aqui o candidato ele associa a questão da rodovia com a importância que ela tem para a produção agrícola. E nesse caso ele já vai marcar de cara a BR-060, que está relacionado a Rio Verde e também a Indiara. A próxima questão ela trata sobre a regionalização do estado de Goiás. Digo isso nas dicas, sempre é cobrado regionalização, organização espacial do território goiano. A mesorregião do norte goiano faz fronteira com o estado do Tocantins e possui 26 municípios. De acordo com o último censo do IBGE de 2010, os dois municípios mais populosos dessa região, nós temos aqui a letra A, Minaçu e Campinorte; letra B, Niquelândia e Porangatu; letra C, Uruaçu e Cavalcante; letra D, Crixás e Mara Rosas. Todos esses municípios fazem parte da mesorregião norte goiano. Porém, alguns desses municípios destacam-se por ter um maior quantitativo populacional. É outra questão que a UFG não facilitou a vida do candidato. Aqui está cobrando qual que é o município, os municípios que se destacam na questão de serem com maior quantitativo populacional, os mais populosos, de acordo com o censo de 2010, e não aponta nenhum dado, não aponta nenhuma tabela para ser interpretado. Ou seja, o candidato que não souber também dessa realidade, da realidade populacional, os municípios mais populosos no estado de Goiás, qual que é a dinâmica econômica desses municípios, dificilmente também ele conseguiria responder essa questão. Aqui também, quem não tivesse acesso a essa análise anteriormente, quem não tivesse por dentro dessa dinâmica anteriormente,
poderia responder também fazendo uma associação, como foi o caso da questão anterior. Já facilitaria a vida do candidato. Nós temos aqui então os municípios Minaçu e Campo Norte, Niquelândia e Porangatu, Uruaçu e Cavalcante, Crixás e Mara Rosa. O município considerado mais importante da mesorregião norte goiano é Porangatu. Porangatu e Niquelândia, que são os dois municípios aqui da alternativa B nesse caso, são os dois municípios mais populosos da mesorregião norte, tem uma população estimada em mais de 45 mil habitantes. Em relação à economia, por exemplo, de Niquelândia, o próprio nome já nos sugere, né? Niquelândia tem uma produção muito relacionada à extração de níquel, ou seja, uma produção relacionada ao extrativismo mineral. Porangatu, que é o município mais importante, o município também mais populoso, está lá no extremo norte do estado de Goiás, fazendo divisa de fato com Tocantins. Ele está muito relacionado à BR-153, a BR-153 tem sua dinâmica relacionada a Porangatu, é um município também com a produção voltada para a agricultura e também indústria, e a BR-153 ela tem uma dinâmica muito forte com Porangatu porque ela permite aí toda uma logística de produção e escoamento. Bem, próxima questão ainda da prova, essa aqui como eu disse para vocês no início, eu estou olhando aqui as questões da prova da CELG, que foi cobrado no ano passado. Próxima questão, esse ponto eu queria comentar, é um ponto muito importante, sempre falo isso nas minhas dicas, sempre falo isso com os meus alunos. A banca UFG ela tem uma certa tendência a cobrar assuntos relacionados ao concurso, relacionados ao cargo. Por exemplo, nós tivemos aqui na prova da CELG uma questão que cobrou a dinâmica de produção de energia elétrica no estado de Goiás. Nós tivemos no concurso da educação em 2016 uma questão que cobrou sobre o processo de implantação das OS, que são organizações sociais na educação pública do estado de Goiás. Então vejam, nós tivemos dois concursos no qual questões estavam diretamente relacionadas a assuntos contemporâneos da instituição do concurso em questão, tanto Secretaria de Educação como também, nesse caso, a CELG. É muito provável, porque inclusive aconteceu no concurso da DEMAI, eu vou até analisar aqui a prova daqui a pouco, que a banca UFG ela cobre na prova da Saneago algo relacionado à Saneago. Mas em que contexto ela pode cobrar essa questão? Dentro de Geografia e História de Goiás, ela pode cobrar algo relacionado aí ao abastecimento, à abrangência que a Saneago tem no território goiano, quais são as bacias hidrográficas mais importantes para o abastecimento do estado de Goiás, questões relacionadas à poluição, ou seja, tudo que envolve assuntos relacionados à Saneago, tanto históricos quanto geográficos, podem também ser abordados nessa prova. Então é importante o candidato já se familiarizar com essas condições, com essas questões que podem ser abordadas. Questão aqui ainda da prova CELG, essa é a última questão da prova. Isso, é a última questão. No estado de Goiás, há importantes bacias hidrográficas do Brasil. Considerando a produção de energia, aquela que possui maior número de usinas hidrelétricas é a bacia do... Aí a gente tem as opções. Letra A, Araguaia. Letra B, Tocantins. Letra C, Corumbá. Letra D, Paranaíba. Bem, a alternativa correta dessa questão é a letra D, Paranaíba. Quando nós vamos analisar o perfil de produção de energia elétrica do território goiano, temos uma concentração de usinas na bacia hidrográfica do rio Paranaíba, que é um rio muito importante para o estado de Goiás, não só para a produção de energia elétrica, mas também para a navegabilidade, para as cidades que estão também na abrangência dessa bacia hidrográfica. Então veja, a gente tivemos uma questão aqui totalmente relacionada ao concurso da CELG, ao perfil de produção, à dinâmica de produção de energia elétrica. Ok, analisamos o concurso da CELG, as questões do concurso da CELG. Vou agora passar para o último certame que também foi organizado pela banca UFG e ela seguiu também essa mesma tendência de abordagem da prova da CELG, como eu analisei aqui para vocês. Esse foi o concurso para a DEMAI, que é o Departamento Municipal de Água e Esgoto de Caldas Novas, e algumas questões que foram cobradas em Geografia e História de Goiás tiveram também o mesmo comportamento, o mesmo perfil de abordagem. Então vamos lá. A primeira questão.
é uma questão de conhecimentos gerais, a galera que entrou inclusive, que vai ter conhecimentos gerais na prova, que é agente de operações e de saneamento. Haverá aí parece que 10 questões, né? São 10 questões de conhecimentos gerais. Dá para também ver a partir do que eu vou comentar aqui a partir desse perfil. A primeira questão: alguns blocos econômicos agregam países de um mesmo continente, no caso da América do Sul, onde foi criado em 1991 o Mercado Comum do Sul, o Mercosul. Inclusive é um conteúdo que está no programa de provas de conhecimentos gerais para Saneago. Até fiz uma aula recentemente para os alunos do meu curso, comentando todas as dinâmicas relacionadas ao Mercosul. Quem for do meu curso deve se lembrar, inclusive. Pelo Tratado de Assunção, poucos países fazem parte deste bloco, entre eles. Aí nós temos aqui as alternativas. Uma coisa que eu quero sugerir para quem vai fazer a prova de conhecimentos gerais, e se por acaso for cobrado o Mercosul, que é um assunto muito importante, porque está relacionado ao contexto das políticas internacionais, integração internacional do Brasil, nesse caso é um bloco muito forte aqui na América Latina, podem cair questões atuais sobre o Mercosul. O que nós temos de mais atual no Mercosul? A suspensão da Venezuela. A Venezuela foi suspensa desse bloco porque ela passa por uma séria crise política e um dos princípios do Mercosul é a manutenção dos direitos políticos. E como ela está passando por essa crise, um regime político que é considerado aí ditatorial, ela acabou sendo suspensa do bloco. Então é algo atual e está relacionado a esse conteúdo. A banca UFG ela tem a tendência de cobrar assuntos contemporâneos. Então, continuando a questão, poucos países fazem parte deste bloco, entre eles: A, o Equador e o Suriname; B, a Argentina e o Uruguai; C, o Peru e a Guiana Francesa; D, a Colômbia e a Guiana. A alternativa correta dessa questão, a alternativa B, a Argentina e o Uruguai. São países que fazem parte desse bloco do Mercosul. E o Mercosul ele tem aí como principal objetivo a integração econômica e política dos países que fazem parte do bloco, facilitando a exportação de produtos, questões relacionadas aí a preços aí que são cobrados, produtos importados, como também a livre circulação das pessoas que fazem parte, que moram nos países que fazem parte desse bloco. Temos aqui uma outra questão de conhecimentos gerais, um assunto que é muito atual, relacionado à economia brasileira. Brasil e Austrália destacam-se na exportação do minério de ferro em nível mundial. O principal destino dessa produção é a letra A, Índia; B, Rússia; C, Coreia do Sul; e a letra D, China. A alternativa correta dessa questão é a China, uma questão inclusive muito fácil, né? Das questões que foram cobradas no concurso da DEMAI foram umas que tiveram um nível de complexidade mais tranquilo. A alternativa correta, a letra D, China, algo muito atual. O Brasil ele exporta bastante minério de ferro para a China e a China é um dos países que tem aí crescido de forma exponencial, se destaca como um grande produtor aí de aparelhos eletrônicos e outros aparelhos, outros produtos. Inclusive, dentro dessa questão a gente já consegue correlacionar outra questão que é dos próprios BRICS. Nós temos aí o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e também a África do Sul fazendo parte desse bloco, que é um bloco econômico que tem se destacado atualmente. A próxima questão já é uma questão do estado de Goiás, geografia de Goiás, de extrema importância para os municípios goianos. Essa questão está seguindo o mesmo perfil de abordagem daquela questão que eu acabei de comentar do concurso da CELG, que foi aquela questão que tratou da dinâmica de produção de energia elétrica relacionada ao rio Paranaíba. Essa questão está relacionada ao abastecimento de água, porque foi um concurso aí de uma companhia de água lá de Caldas Novas. Então, ela trata justamente dessa dinâmica. De extrema importância para os municípios goianos, os rios são utilizados para diferentes fins e percorrem vários municípios. Além de Goiânia, o rio Meia Ponte passa por municípios como, nós temos aqui, letra A, Inhumas e Bela Vista de Goiás; letra B, Piracanjuba e Iporá; letra C, Ceres e Goiatuba; letra D, Anápolis e Bonfinópolis. Como eu disse para vocês, uma questão que está totalmente relacionada ao perfil de abordagem da banca.
a banca UFG pode cobrar assuntos que são relacionados ou ao cargo ou também ao concurso, e foi o caso dessa questão. A alternativa correta é a letra A, Inhumas e Bela Vista de Goiás. Ele, além das outras cidades que esse rio tem influência, é um rio muito importante para o abastecimento. Quem vai fazer, inclusive, o concurso da Saneago tem que saber da dinâmica desse rio, da dinâmica de abastecimento do rio. O rio Meia Ponte, ele tem mais de 47 quilômetros de extensão. Eu vou citar aqui quais são os municípios que ele tem abrangência. Como eu disse, é um rio muito importante para a dinâmica de abastecimento, não só para a dinâmica de abastecimento, como também para a produção de energia, para o lazer dos municípios que ele tem abrangência. Citando aqui os municípios, alguns municípios que eu separei aqui para vocês: Santo Antônio de Goiás, Brasabrantes, própria capital Goiânia, Goianira, Nova Veneza, Inhumas, Itaúsu, Aparecida de Goiânia, Bela Vista de Goiás, Senador Canedo, Pontalina, Alaolândia, Joviânia, Goiatuba e Panamá. Nós temos aí boa parte dos municípios no qual tem influência direta do rio Meia Ponte, tanto que é um dos rios mais importantes aqui também no abastecimento de água da capital. Boa parte dos municípios fazem parte da região metropolitana de Goiânia ou a Grande Goiânia. Próxima questão, uma questão que trata da história de Goiás. A banca UFG ela tem mesclado entre questões contemporâneas, questões relacionadas ao concurso e ao cargo e questões históricas do estado de Goiás. Temos aí, em uma incursão pela região goiana por volta de 1820, o médico naturalista austríaco Johann Emanuel Pohl relata: a banca, quando traz uma questão histórica, ela sempre vai colocar no enunciado um fragmento de texto histórico. Um autor aí que é muito utilizado, muita gente comenta inclusive nos grupos, é o Palacin. Nós também temos outros autores que são utilizados além do Palacin, como é o caso Nassifaú, que é um historiador renomado também em pesquisa sobre a história de Goiás. Temos também um geógrafo muito importante que estuda esse processo de ocupação do território goiano, que é o professor Tadeu Arraes, da Universidade Federal de Goiás, e muitas questões já trouxeram fragmentos desses autores. Em seu relato do início do século XIX, o médico austríaco observa em Caldas Novas: tivemos uma questão que trata de um aspecto histórico do estado de Goiás e especificadamente do município de Caldas Novas. Como o concurso da Saneago não é um concurso local, como foi o caso da DEMAI, essa questão ela já está mais relacionada à dinâmica de Caldas Novas, apesar de ter um contexto também regional. No caso do concurso da Saneago, a questão que for abordar a história do processo de ocupação do estado de Goiás vai abordar a um nível regional. Temos aí, letra A. Primeiro eu vou ler aqui o fragmento, porque para a gente poder responder tem que entender aqui o que está pedindo. O mais remoto povoado nesta capitania para o lado sudeste é o de Caldas Novas, que se limita já com grande floresta onde vivem os caiapós. Todos sabem que no processo de ocupação do território goiano, as primeiras etnias que ocupavam o nosso território eram as etnias indígenas. Quando chega lá os europeus, tanto os portugueses como os espanhóis, eles vão se deparar com os povos indígenas que já habitavam o território. Que se limita já com grande floresta, contudo próximo daqui acha-se um refúgio de negros escravos fugidos de São Paulo, os quais erigiam um verdadeiro arraial, fortificado com pontes e fossos. O número deles é tão considerável que se evita agredi-los. Os arredores desse arraial, chamado de Quilombo, devem ser auríferos e os negros fazem comércio em Cuiabá. Na história de ocupação do território goiano, houve uma relação muito próxima com o território mato-grossense. Inclusive, eu ministrei um curso de Geografia e História de Mato Grosso, agora há pouco, para 2 concursos, tanto para a Secretaria de Educação de Mato Grosso, como também para delegado de Polícia Civil em Mato Grosso, e eu articulei essa correlação que havia entre as duas capitanias, Capitania de Goiás e Capitania de Mato Grosso, não só devido à proximidade territorial, como também à dinâmica econômica que era muito próxima, muito parecida. Letra A. O que esse médico então observou em Caldas Novas quando ele viu essa realidade aí desses negros, esses africanos escravizados que fugiram dessa condição de escravidão? A demarcação de reservas para os índios e de quilombos para os negros. B. O predomínio de comerciantes negros que abasteciam as fazendas da região. C. O isolamento das tribos indígenas em decorrência da chegada dos negros africanos. A letra D. A presença dos primeiros habitantes da região e dos escravos fugitivos. A alternativa correta dessa questão
é a letra D. A presença dos primeiros habitantes da região. Vocês viram lá no começo do fragmento, o médico está citando que viu uma etnia indígena, que são os caiapós. E depois ele fala desses escravos que estavam ali se refugiando, fugindo da situação de escravidão. Então nós temos aqui também, a continuidade da questão e dos escravos fugitivos de outras localidades. Pessoal, essa questão é super fácil, eu considerei ela de extrema facilidade. Quem fez essa prova e viu essa questão aqui, com certeza teve a mesma impressão que a minha, porque a resposta estava associada à leitura e interpretação do fragmento de texto. Pode ocorrer em provas da UFG, todas as provas trazerem aí a resposta associada à leitura e interpretação? Algumas sim, só que nem sempre o fragmento de texto histórico vai auxiliar o candidato a responder as alternativas. Ele tem que entender também aquele processo histórico para poder responder. Nós vamos à última questão agora, prezados. Em Geografia de Goiás, quero aqui também fazer um destaque antes de comentar essa questão. A banca organizadora do concurso, que é a Banca UFG, vinculada à Universidade Federal de Goiás, que é a universidade pública mais importante do estado de Goiás, ela tem uma tendência, ela já fez isso em vários concursos, vocês podem pegar provas anteriores aí, não só agora recentemente, 2017, 2016, peguem provas mais anteriores que vocês vão perceber que ela tem uma tendência de cobrar muitos assuntos relacionados ao Cerrado Goiano, principalmente aos problemas ambientais que o Cerrado Goiano vem sofrendo nas últimas décadas com a expansão da fronteira agrícola aqui no estado de Goiás. Por que a Banca UFG tem uma tendência de fazer isso? Primeiro porque é um tema muito relevante. O Cerrado Goiano ocupa quase que totalmente o território goiano, com exceção de algumas áreas de transição com outros biomas. Então é um bioma muito importante para o território goiano, não só por ser um bioma importante do ponto de vista de abastecimento hídrico, porque nascem as principais bacias hidrográficas aqui no território goiano, questão da fauna, questão da flora, os povos ribeirinhos, os povos quilombolas que estão relacionados ao Cerrado, como também a questão também científica do Cerrado. A UFG, a Universidade Federal de Goiás, possui dentro, no âmbito da graduação, no âmbito da pós-graduação, vários núcleos de pesquisa que estudam essa dinâmica de desmatamento do cerrado, de apropriação e uso do cerrado de forma agressiva que tem acontecido aí nas últimas décadas. Inclusive, muitas questões elas se baseiam nessas pesquisas. Então, a banca, que é formada pela Universidade Federal de Goiás, ela vai dar ênfase a questões do cerrado porque ela tem internamente, no seio da sua formação acadêmica e científica, essas discussões. Então eu sempre bato nessa tecla. Atualmente estou terminando o mestrado em Geografia lá na UFG, me graduei em Geografia na UFG. O próprio curso de Geografia ele tem discussões, tem vários grupos de pesquisa, tanto na questão da dinâmica espacial, de ocupação cultural, enfim, vários eixos temáticos, mas ele possui vários grupos de pesquisa, o Instituto de Geografia da UFG, o IESA, e a partir disso ela pode sim abordar alguma questão. Começando aqui então, ela trouxe uma charge mostrando aí o cerrado desmatado, não tem como eu explicar para vocês porque é uma imagem, quem quiser pode olhar na prova depois. Nessa charge, o cartunista Evandro Alves, e aí as alternativas, letra A, enaltece a capacidade do homem em se adaptar em biomas pobres com o cerrado. B, questiona a utilização da tecnologia para superar as limitações produtivas do cerrado. A gente sabe que o cerrado ele tem algumas limitações produtivas, principalmente devido à acidez do solo, que é corrigido aí para o uso, para a produção agrícola. Letra C, critica a crescente interferência do homem na natureza e a degradação do cerrado. E a letra D, considera a necessidade de expandir a produção agrícola para as áreas mais secas do cerrado. Obviamente que ele não vai incentivar, não vai considerar a necessidade da expansão, é uma coisa lógica isso aqui para outras áreas do cerrado. A alternativa correta é a alternativa C, critica a crescente interferência do homem na natureza e a degradação do cerrado. É justamente nesse sentido em que as pesquisas científicas estão voltadas, estão relacionadas a essa crescente apropriação do cerrado para as atividades agrícolas, expansão da fronteira agrícola, tanto a pecuária e a agricultura. É o bioma no Brasil que mais tem sofrido com o desmatamento nos últimos anos, inclusive sofrido mais do que a própria Amazônia. Ok, então, como eu disse para vocês, um assunto muito importante para as provas.
Agora eu quero comentar algo que é muito importante também. Terminei de analisar as provas, eu ia analisar apenas a prova da CELG e da DEMAI. Quero falar de algo importante também para a prova Saneago, que são questões atuais. A banca UFG também tem priorizado atualidades do estado de Goiás, principalmente atualidades relacionadas aí à Saneago. E eu separei para vocês uma notícia da Saneago, que foi publicada no dia 4 de janeiro de 2018, apontando que a Saneago vai integrar os sistemas de água Meia Ponte e Mauro Borges, que são os principais sistemas de abastecimento de água da região metropolitana de Goiânia. Lembrando que no ano passado, em 2017, entrou em operação aí o sistema de produção de água, né, a estação de tratamento de água do sistema produtor Mauro Borges. Então é muito importante o candidato ficar por dentro dessas atualidades relacionadas ao próprio contexto da Saneago. Temos aí um assunto muito impactante com grandes possibilidades de ser contextualizado nas questões atuais dentro dessa prova. Pessoal, muito obrigado pela participação, é isso que eu trouxe para vocês aqui nessa live. Tracei aí um perfil da banca UFG, comentei as questões, destrinchei essas questões para vocês e apontei o que é importante estudar em Geografia e História de Goiás, conhecimentos gerais também. Quero aproveitar o espaço e convidar vocês a participarem do meu aulão Gabaritando Geografia e História de Goiás para o concurso Saneago. O aulão vai acontecer agora, no mês de março. Nós teremos duas turmas. Uma vai acontecer no início do mês de março para os cargos de nível superior e a outra vai ser, se eu não me engano, no dia 2 de março, e a outra vai ser para os cargos de nível médio. Para os cargos de nível médio será num sábado, teria a turma de manhã e a turma à tarde. Então quem tiver disponibilidade de manhã ou tiver à tarde tem essas duas opções. Para nível superior vai ser no dia 2, numa sexta-feira, dia 2 de março, será às 19 horas. Eu não me lembro certamente se é no dia 2, porque é muita coisa aqui, muita data na cabeça, mas vocês podem procurar no WhatsApp e confirmar. No WhatsApp é 62993339697. Aqui no meu perfil tem um número, tem lá embaixo no YouTube, eu estou nos grupos do WhatsApp também. Então esse aulão que vai acontecer focado no perfil da banca. Muito obrigado aí, ó, de Campina Grande, pessoal. O pessoal tá longe, vai fazer o concurso aqui em Goiás. Um abraço para vocês que não são do estado de Goiás. Sejam bem-vindos ao estado, façam uma boa prova, passem no concurso, venham morar aqui no estado de Goiás. Tem alunos aí que me acompanham de vários lugares do Brasil, isso me deixa muito feliz. Mas só terminando de falar aqui rapidinho, pessoal. Esse evento é um evento exclusivo porque todo mundo está acostumado a frequentar aulões que tem lá um monte de disciplina. Tem as questões de direito, administração, enfim, questões relacionadas ao contexto do concurso, fora Geografia e História de Goiás. No meu aulão, somente Geografia e História de Goiás. Por isso que a aula vai ser abordada com mais profundidade e mais qualidade. Serão aproximadamente 2 horas de aula. Vai começar na sexta-feira, dia 2, às 6h30 da tarde, vai até às 8h30 da noite, podendo até se estender alguns minutos aí, dependendo da dinâmica da aula. Nessa aula, eu vou fazer essa mesma análise que eu fiz aqui agora. Vou levar questões inéditas, eu vou elaborar questões inéditas baseado no perfil da banca UFG, vou levar atualidades do estado de Goiás, vou comentar todos os conteúdos que estão no edital em Geografia e História de Goiás. Além disso, o meu aluno vai ter acesso a um material exclusivo que são os flashcards. O que são os flashcards? É uma ficha que ele vai receber no e-mail dele semanas antes do evento e ele vai revisando esses conteúdos, ele vai potencializando o que ele já sabe em Geografia e História de Goiás para fazer a prova. Um evento exclusivo, pessoal, eu tenho muito prazer em fazer esse evento. Eu já fiz esse evento em Goiânia várias vezes, fiz aí para o concurso do delegado de Goiás, fiz para PM Goiás, bombeiro. Fiz também recentemente em Mato Grosso, Cuiabá, alunos que participaram aí para delegado de Mato Grosso e agora em Goiânia para Saneago. Não percam essa oportunidade, as inscrições já estão sendo efetivadas, garanta sua vaga porque o local onde vai ser realizado é lá no Colégio Arquitempos, fica no centro de Goiânia, na Rua 20 com a Rua 15. No local onde será realizada essa aula presencial, nós temos um limite de vagas. Se eu não me engano, 100 alunos cabem lá na sala de aula. Então, quando lotar a sala, infelizmente, não tem como encher com mais vagas. É apenas esse limite. Então, quem não fez essa inscrição, garanta sua vaga, me procura no WhatsApp, diretamente comigo, não tem que comprar nenhum ingresso, é só fazer a matrícula e eu já deixo registrado na lista de inscritos. E vai ser um prazer imenso dar essa aula para vocês, lá no Arquitempos, aqui no centro de Goiânia, comentar esses assuntos, tirar dúvidas de vocês, porque eu sempre digo, Geografia e História de Goiás não é decoreba, é uma matéria muito boa, muito tranquila, muito gostosa, prazerosa de ser estudada.
quando você começa a contextualizar esses conteúdos, você vai ver o quanto é fácil aprender geografia e história e gabaritar essas questões, fechar essas questões. O primeiro lote promocional ele custa R$30 e no dia do evento, quem não reservar sua vaga, não comprar o ingresso antecipadamente, vai pagar um pouco mais. Então, se você quer pagar um valor antecipado, me procure e garanta sua vaga. Vou tentar responder aqui. Vem aqui para o Forró em Campina Grande. Eu já estive na Paraíba. Passei na Paraíba tem uma semana mais ou menos, um evento que eu fui lá na época da graduação. Gostei demais do estado, eu fiquei em João Pessoa. Passei por Campina Grande, me deu vontade de parar em Campina Grande porque estava justamente no período das quadrilhas, São João. Infelizmente não foi possível, mas eu ainda quero esse ano. Se tudo der certo, eu quero ir em Campina Grande, nas quadrilhas aí. E é isso, pessoal. Mais um comentário aqui, dia 2 de março, meu nível, ó. Então vamos lá, vamos participar do aulão. Gente, muito obrigado por terem participado aqui da live. Eu espero vocês lá no aulão. Um grande abraço e contem comigo para fechar essas questões.